Boa noite. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os animais. Eu tenho uma amiga minha que me perguntou sobre os animais. Se os animais têm alma, para onde que eles vão. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam nessas coisas. E não tem problema. Cada um acredita no que quer, cada um crê no que quer e ninguém discute por isso, certo? Os animais, eles são fonte de alegria e ensinamento para as pessoas. Eles são fonte de alegria e ensinamento. Né? Perguntamos sobre o propósito de vida. Deus criou o homem, a mulher, criou as pessoas, os seres vivos e criou os animais com um propósito. Não sabemos qual ainda, mas ele criou com um propósito. Tem no livro Chico Xavier e os Animais, ele fala muito sobre os animais, inclusive que os animais têm alma. Para quem não conhece, Chico Xavier era um médium bem evoluído, né? Um médium assim, muito evoluído. Eu acho que todos conhecem. E como todos nós seres vivos, os animais também precisam de água, comida, precisam de cuidados. Não devemos maltratar, chutar, não devemos deixar os animais no sol, sem água, passando fome. A gente deve tratar com respeito. E quando nós amamos um animal e se dedicamos a ele com sentimento de amor, com sentimento sincero, depois que ele morre, os espíritos trazem ele de volta, né? Porque a gente não sinta tanta sua falta. Até Chico Xavier contou que da história do cachorrinho que ele tinha, né, da boneca, era o nome da cadela, né? Não era dele na realidade, era dos vizinhos dele. Ele morava na frente de uma casa e a boneca, quando ele ia almoçar, sempre vinha correndo e colocava as patinhas em cima dele. E Chico Xavier falava: "Ah, boneca, estou cheio de pulga." E ela passava as mãozinhas assim nas patinhas, como se para tirar a pulga. E todo mundo ficava admirado, né? Porque como que a cadelinha gostava tanto de Chico. E passou o seu tempo, a cadelinha ficou velha, a cadelinha morreu. E passou o seu tempo, Chico ficou triste, porque ele tinha amor pelos bichos, assim como ele tinha amor pelos seres vivos, ele tinha amor pelos seres humanos também, né? Por todos, ele tinha amor por todas as pessoas, porque o Chico era uma pessoa muito boa. Então ele pegou e foi. Um dia levaram para ele um cachorrinho, né? Enroladinho, um filhotinho, enroladinho numa mantinha. Levaram para ele. E a pessoa que levou para ele deu, e o cachorrinho saiu assim cheirar o Chico e Chico falou para sua mão na cadelinha e falou: "Ah, boneca, eu estou cheia de pulga." Porque Chico, ele via as coisas, ele era sensitivo, ele via, né? Ele era vidente, ele psicografava. Daí ela começou a lamber as patinhas dele. As patinhas dele não. Ele começou com as patinhas, ela começou a mexer onde ele falou que tinha pulga, né? E a pessoa falou: "Chico, a boneca voltou." E Chico falou: "Sim, é a boneca. A boneca voltou." Eles sempre voltam. Sempre voltam. Lá esse texto lá que eu li para falar, até porque foi minha amiga que perguntou para falar sobre os animais, né? Lá na revista Letra Espírita, na revista. Fala dos animais, que na Gênesis lá tem na Bíblia, né? Na Gênesis, no Evangelho, no item 32, que eles esclarecem que a criação dos animais por Deus certamente tem um objetivo muito maior. Gente, quem tá entrando e quiser curtir, quiser se inscrever, pode à vontade. Tinha um objetivo muito maior, né, do que o prazer só de aniquilá-los, que os seres humanos têm. Porque as pessoas têm mania de matar os animais, muitos por prazer, principalmente antigamente, né? Hoje nem tanto.
Hoje matam mais para alimento, mas antigamente era mais por prazer, a caça, né? Então, o livro dos Espíritos também nos traz informação para ver como não tem nada a ver com religião, né? Tudo religiosidade, na realidade, tudo a mesma coisa, né? A informação é que os animais têm sim inteligência e o que eles diferem de nós é só o senso moral. Só o senso moral. Então, os animais têm sentimento e eles têm alma. Afinal, eles são seres vivos. Claro que a pessoa que é materialista, que não acredita em alma, não acredita em reencarnação, também não vai acreditar que um animalzinho tenha que o animalzinho tenha alma, né? Mas ele tem. Ele só não tem a moral. Mas ele tem o raciocínio, né? E ele é um animal bom. Porque quando você... E ele é sensitivo, né? O bichinho, ele sente. Quando você não está bem, ele está perto de você. O cachorro, o gato está ali do teu lado. E ele é um ser tão bom que você pode bater nele, que ele vai estar ali do teu lado, cuidando de você. Se você está triste, ele vai estar ali te lambendo, fazendo de tudo para que você fique bem, né? Você pode desabafar com o cachorrinho, coitado, que ele vai te escutar só ali com as orelhinhas dele e não vai falar nada. Porque os cachorrinhos, eles são anjos disfarçados, né, na Terra, para ensinar os humanos o que é amar incondicionalmente. Porque as pessoas não sabem o que é amar incondicionalmente. Nós chamamos muitas pessoas ruins de animais, mas não. Pense, as pessoas matam os animais por prazer. Muitos, né? Não todos. E os animais matam somente para comer. Só. As pessoas prendem os animais em jaulas. Prendem os passarinhos em gaiolas. Prendem. Sendo que poderia deixar soltos os passarinhos, né? Não seria melhor? E prendem em jaulas. E nós vamos nos circos, vamos em zoológicos e achamos bonito. Batemos palmas, tudo devido à nossa inferioridade, né? Achamos bonito. Quer ver no circo, né? A gente se diverte. E as pessoas, né, dando chicotada nos cavalos lá e a gente acha legal. Mas pensem a dor dos bichinhos. Eles também sentem dor. Sentem dores físicas. Sentem dor. Eles também ficam tristes. Vocês já viram um cachorrinho triste? Vocês já assistiram um filme que tem lá um cachorro que vai com o dono no trem? Quando o dono vai trabalhar, ele vai junto e espera o dono voltar e vai junto para casa. Isso todo dia. E quando um dia ele vai com o dono, né? O dono vai para o trabalho no trem, ele fica esperando. E quando o dono tem um infarto e morre, ele não retorna nunca mais, né? Porque morreu. E o cachorro continua lá esperando. E isso passou anos e o cachorro lá. E as pessoas davam comida para ele de pena, de dó. Até que ele morreu e enterraram ele junto lá perto do dono. Então, olha o amor que um bicho tem pelo seu dono. Olha o amor. E assim como nós evoluímos, os animais também vão ter a evolução. Só que pensem a diferença. Os animais, eles não precisam espiar nada. Eles não têm expiações a pagar. Porque eles não fazem nada de mal. E nós não. Nós estamos no mundo de provas e expiações porque nós temos coisas a pagar. Por isso que nós sofremos. E os animais, eles não cometem nenhum erro. Eles não são maldosos. Geralmente um animal te ataca porque você mexe com ele. Porque se você não mexer, ou ele é ensinado a agredir, né? Senão, não. Então, gente, a gente tem que pensar bem, né? Pra tratar bem os nossos bichinhos. E lá no livro dos espíritos também, fala que os animais se comunicam entre si. De uma maneira que nós não conseguimos imaginar. E que em mundos superiores à Terra, não somente os homens são mais avançados, mas também os animais, e que esses últimos lá dispõem de meios de comunicações mais desenvolvidos.
Então pense, os animais eles se comunicam entre si. É nós que não entendemos, né? Nós achamos que não. E tem lá no... Então a gente encontra várias explicações sobre os nossos irmãozinhos animais, né? Nos livros de Allan Kardec, quem lê a Bíblia. Como eu falei, isso não é uma coisa de religião. Isso é uma explicação sobre os animais, né? Que eu acredito. Pode ser que tenha pessoas que não acreditem, mas eu acho que é falta de amor você ter um animal para deixar passar fome, ficar doente, bater, abandonar, como às vezes acontece, da gente ver em noticiário, né, pessoas jogando cachorro no rio, abandonando em qualquer lugar. Pense a situação, pense se fosse a gente abandonado, se fosse a gente jogado. É difícil, né? Eu acho que é complicado isso. E a gente gosta, né, de ir em rodeios, ver as pessoas lá chicoteando os cavalos, né? Ai, acha bom. Mas não é bom, não, gente. O amor aos animais é um amor nobre. Porque eles não sabem retribuir o nosso carinho da mesma forma. Eles não sabem retribuir da mesma forma que os seres humanos. Eles nos amam de maneira simples, mas de maneira sincera e desinteressada. Os animais, eles são nossos irmãozinhos, menos evoluídos ainda, que estão ali para nossa companhia, né? Quantas pessoas às vezes que estão doentes e acabam pegando um animalzinho e aquele animalzinho distrai tanta pessoa que ela acaba ficando bem. Quantas pessoas que às vezes perde o marido ou o marido perde a esposa, né? Tem um animalzinho, é o seu companheiro. Até uma vez eu vi uma amiga minha, ela perdeu o cachorrinho dela e ela tava chorando muito, né? E quando eu olhei assim, eu fiquei, nossa, que exagero, né? Eu pensei que tinha sido um parente, mas não. Quando ela me falou que era o cachorrinho, eu até fiquei assim, né? Eu achei, nossa, mas eu não entendia, né? Aquele amor que ela sentia pelo cachorro. Claro que eu fiquei com dó, mas hoje eu entendo. Hoje eu tenho 3 cadelinhas e, nossa, o amor aqui de casa. Eu digo que são as minhas filhas, porque eu tenho 3 filhos, então elas são as minhas filhas. Às vezes elas fazem arte e dá vontade de bater mesmo, mas elas olham com aqueles olhinhos ali pra gente que você não tem coragem. E vai chegar, acho que uma época que as pessoas já não vão mais comer carne. Porque pensa, hoje a gente come carne porque a gente precisa da proteína, né? Mas o animal não é morto com maldade. Eu acho que esse ainda não é o problema. O problema é quando a perversidade, né? Quando você mata com perversidade. Eu tava lendo sobre o porquinho. Gente que entrou aí pode curtir, tá? Pode me seguir. Eu sempre faço live assim, só de motivação, falando sobre alguma coisa, tá? Eu tava lendo sobre o porco, que o porco é um bichinho que na realidade não é hábito dele ser um animal que gosta de ficar no mesmo lugar que ele faz as necessidades, no mesmo lugar que ele come e dorme. Quem fez isso foi o ser humano, de prender ele num chiqueiro e deixar ele ali. Ele não tem o que fazer. É isso e pronto. E outra coisa, o porco, ele gosta muito de tomar banho, mas ninguém dá banho no porco, né? E ele se enrola na lama porque tem o pelo, o couro mais grosso, serve como para refrescar e como um protetor solar. Então o porco, na realidade, e eles conversam também entre eles, dormem de focinho com focinho, sabe?
Hola, Mas hace batalla. tudo bem? Eu estava aqui falando sobre os animais. Open English, no Spanish. Ah, tá. Então, eu estava falando, até os animais, eles são até bichinhos bem sociáveis. E se eles têm essa reputação de surdos e maus cheios, que nós é que fizemos isso para ele, tá? Não foi, não é da essência do cachorro, do porco isso, né? Então, a gente só entrei para falar um pouquinho dos animais, porque a minha amiga pediu para falar dos animais. Então, sim, só para saber. Os animais, eles reencarnam, sim, eles voltam para a família, muitas vezes, né? Muitas vezes eles voltam, quase sempre. E quando eles morrem, ainda não é assim, tá no livro do Chico Xavier, mas esse não é comprovado, né? Que eles ficam ali por um tempo na casa até desapegar dos donos, né? E para não sentir muita falta. Mas eu vi no livro o Chico Xavier e os animais, então isso eu não sei se é um fato. Mas o resto que eu falei, se vocês procurarem lá na revista, na Letra Espírita, revista Letra Espírita, vocês vão encontrar sobre os animais. Tem tudo lá, né? Inclusive que os animais, eles apresentam mediunidade. Mediunidade no sentido de sintonia. Sintonia. Porque quando a pessoa não está bem, eles conseguem sentir. Quando a pessoa está bem, eles também conseguem sentir. É sobre isso, tá? E eles conseguem nos auxiliar, né? E também auxiliar os demais animais. E os animais têm alma individualizada e raciocínio. O que eles não têm é moral. Tá, gente? Eu só entrei mesmo pra falar sobre isso. Se alguém tiver alguma pergunta, querer deixar aí, depois eu respondo. Tá bom? E quem quiser curtir, quem quiser me seguir, porque na realidade eu vi, já entrei em outras lives, eu vi que fazem live lá de torneio, né? Eu não entendo sobre isso, eu não faço isso, porque eu faço só para conversar sobre assuntos assim, mais esclarecedor, sabe? E como a minha amiga pediu para falar sobre os animais, eu achei interessante, né, falar sobre os animais. Né? É que nem o gatinho, né? Tem gente que adora gato. E o gato, ele é uma esponjinha, né? Se você tem um gato na tua casa, ele sente tudo. E se tiver alguma coisa na tua casa, ele também vê, o gatinho. Ele é muito sensitivo. Muito sensitivo. Então, gente, era isso, né? Boa noite para todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe os lares de vocês, né? Abençoe cada um que esteja precisando nesse momento, que conforte cada um de vocês, que vocês tenham uma boa noite de sono, um bom final de semana. Boa noite, gente. Entrem aí, curtam, me sigam, tá? Boa noite a todos.